obrigada mais uma vez pela presença de vocês, dedicando esse tempo para estar falando sobre esse assunto tão importante, que é a experiência do cliente, né, que são essas tendências para esse ano. Espero que vocês aproveitem e coloquem essas estratégias nos negócios de vocês, para que vocês utilizem de uma forma bem eficiente aí e tenham bons resultados. Bom, me apresentando para quem ainda não me conhece, eu sou natural de Florianópolis, Santa Catarina, sou formada em administração pública numa universidade estadual aqui. Além da formação de administração, eu também tenho a formação de teatro, que é esse lado mais artístico dessa veia criativa e que me trouxe muito para essa cadeira que eu tenho hoje como empresária na área de Customer Experience, que é muito esse olhar de empatia, esse olhar de se colocar no lugar do outro e sempre melhorar essas jornadas, essas interações de cliente com marcas. Então, um pouco da minha história aí com algumas empresas na área comercial, na área de patrocínios e parcerias, morei em São Paulo um tempo, mas desde a pandemia venho atuando com a minha empresa na área de experiência do cliente e sou muito feliz de trabalhar com isso e amo poder estar aqui hoje nessa noite compartilhando esse conteúdo com vocês, para que vocês também possam aplicar nos seus negócios e terem melhores resultados. A gente sabe cada vez mais que a experiência do cliente é um diferencial competitivo e por isso na noite de hoje eu vou trazer, antes das tendências, um pouco desse conceito, desses dados para embasar. Então, não sou só eu, Natália, que está falando, mas sim todo um mercado, né? Todo um movimento hoje voltado para a experiência que mostra bons resultados e impacto nos negócios. Vou pedir para vocês colocarem as perguntas no chat, pessoal. Se tiverem perguntas, a gente vai abrir no final. Se for algo muito importante, pede para Ellen aí abrir e perguntar ao vivo também, para a gente poder ir batendo esse papo. É difícil, às vezes, não estar vendo vocês e interagindo, mas eu gostaria muito que vocês estivessem me falando ali no chat se estão conseguindo assistir, se estão vendo os slides, se a conexão tá boa, e se tiverem alguma pergunta, mandando ali também. Beleza? Posso continuar? Tudo certo? Estão me ouvindo? Estão vendo os slides? Sim, perfeito, Ná. Beleza, muito obrigada. Então, aqui está o nosso passo a passo da noite de hoje, para a gente começar a falar um pouquinho sobre esse tema tão importante que é a experiência do cliente, né? Mas antes, o que é CX? O que é a experiência do cliente? É toda uma forma que eu trago hoje de ser percebida como empresa, como marca para o meu cliente. Então, é como ele percebe a minha marca, como ele sente diante da minha marca, em todas as interações que ele tem. E quantas interações ele tem junto com a minha marca, né? Desde o marketing, do vendas, do pós-vendas, do suporte, da assistência, do saque, das redes sociais, da reputação em canais públicos. Então, a gente tem inúmeras interações, a gente tem inúmeros canais hoje para a nossa marca ser percebida. E toda essa percepção, essa sensação que ele tem junto com a minha marca, é o conceito de experiência do cliente na prática, né? A gente abrevia para Customer Experience, que foi o que eu acabei de compartilhar com vocês. A gente tem também o CJ, que é o Customer Journey, que é quando a gente pensa em toda a jornada do cliente junto com a minha marca, que são inúmeras jornadas que ele tem, né, pessoal? E o UX, que é muito na parte da jornada digital. Então, como é que é a acessibilidade, a questão da navegabilidade, da facilidade que ele tem nos canais digitais de compra, tá? Quando a gente está falando de e-commerce, etc. Então, aqui são um pouco dos conceitos básicos, só para introduzir aí no seu nível de maturidade de vocês em relação ao assunto. Qualquer dúvida, como eu disse, mandem ali no chat para a gente poder ir esclarecendo qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Muitas pessoas me perguntam, Natália, CX é atendimento, então eu preciso melhorar meu atendimento, CX é NPS, então eu preciso ter um NPS, um indicador bom. Calma, embaixo de CX eu tenho muitas áreas que são importantes para eu poder estar trabalhando dentro do meu negócio e, de fato, oferecendo uma experiência melhor para o meu cliente. Então, a gente tem a parte das estratégias na área de marketing, que é muito importante para essa atração desse cliente, como ele vai perceber a minha marca, como ele vai receber essa campanha, essa propaganda. Eu também tenho a parte de design da experiência do cliente, como é que vai ser o design dessa jornada, que para dentro da empresa é todo esse processo criado, mas que da porta para fora para o cliente tem que ser uma boa experiência na jornada. Então eu tenho que pensar nesse design que vai ser oferecido. Tem também uma parte importante que são os dados, trabalhar a VOC, a voz do cliente, esses dados, esses indicadores que o cliente me fala, e eu preciso, através deles, ter esses insights para criar plano de ação
e ter boas estratégias centradas no cliente, que, ou seja, oferecer o que o meu cliente está me trazendo em pesquisas, em dados, em cliente oculto, que realmente é importante e relevante para o meu cliente, né? Então, tá vendo como é muito além de atendimento? Atendimento está ali no último ponto do guarda-chuva, né? Eu tenho a parte de EX, que é Employee Experience, nada mais é do que a experiência do colaborador. Afinal de contas, quem que passa a nossa marca adiante? É o nosso colaborador da ponta, o nosso atendimento, a nossa equipe de front, né? Quem tem interação direta com o cliente nos canais digitais. Então, a parte da experiência do colaborador é muito importante. Quando a gente fala de experiência do cliente, a gente não pode deixar de falar da experiência do colaborador, que é um ponto muito crucial para essa experiência ser percebida da melhor forma, dentro da cultura que a empresa quer. Né? UX, como eu disse para vocês, é a frente de CX, que é de User Experience, então ela é voltada para a jornada mais digital. A área de produto, que também é muito importante. Que tipo de produto e serviço eu vou oferecer para o meu cliente? Dentro do que o mercado quer, do que a economia quer, do que o meu concorrente entrega, ou dentro do que a minha persona, o meu cliente busca e necessita? Então, esse redesenho de produtos e de serviços, quando ele é feito através da estratégia da experiência do cliente, ele é muito mais assertivo, ele é muito mais eficiente. Eu vou entregar o que ele busca, beleza? Tudo certo? Posso continuar? Estou vendo aqui algumas interações no chat. O material será disponibilizado? Estão perguntando, estão online, estão me assistindo? Show! Só para eu ter certeza aqui que a gente está falando e estamos todos juntos. Beleza, obrigada aí, pessoal. Posso continuar, então. Experiência é um dos principais pilares, sim, na decisão de compra do consumidor. Isso já vem de muito tempo, né? A gente percebe essa mudança de nova economia voltada muito para esse empoderamento desse cliente. O cliente tem poder hoje com as redes sociais, tem a possibilidade dos reviews, consegue chamar a atenção de grandes marcas que a gente nem imaginava que a gente poderia ter e ser ouvido. Então, vem mudando essa experiência do cliente hoje, né? Esse novo mercado, essa nova economia. Então, para que esse cliente decida comprar da sua marca, decida contratar o seu serviço, sim, a experiência vai ser um divisor importante para ele. E o que é, né, na prática, então, toda essa experiência que a gente falou? Deixar os processos mais ágeis. Meu cliente quer agilidade? Sim, é desburocratizar. Ter uns preços acessíveis? Também. Hoje a gente tem uma concorrência acirrada, a gente sabe que é difícil se diferenciar pelo preço, ou seja, mais um ponto importante da gente se diferenciar pela experiência que a gente entrega. Né, um mercado muito concorrido, até no mercado de fintech a gente pode ver, assim, o Open Finance, as possibilidades de taxas muito parecidas, de preços muito parecidos. O que o cliente vai escolher aquele banco, escolher aquele serviço? Muito pela experiência entregue. E que também tem um ponto importante da personalização, e é uma tendência que a gente vai falar daqui a pouco. Então, processos ágeis, personalização, conseguir trazer essa conexão emocional para esse cliente, que cada vez está mais empoderado e mais exigente. E aqui a gente pode ver alguns dados do Reclame Aqui, que é o 5º site mais acessado do Brasil. A gente tem mais de 30 milhões de acessos no Reclame Aqui mensal. Então a gente percebe como o brasileiro vai até o site do Reclame Aqui, não só para trazer uma crítica e uma consideração negativa àquela empresa que ele teve uma experiência negativa, mas também para buscar empresas antes de decidir comprar. Então a gente vê que a decisão do cliente é baseada 70% nas avaliações de outros clientes. Ele quer entrar lá para ver se aquele cliente está, se aquela marca está sendo bem falada pelos seus clientes. Então, a reputação, olha aí como é importante. A gente está olhando o nosso Reclame Aqui, a gente está olhando o nosso Google, os nossos canais públicos de avaliação, porque o cliente está lá buscando antes de decidir comprar e contratar, né? Ele está informado, ele está empoderado. 26% mostra que a recomendação de amigos e familiares também é importante. A gente sabe que o offline ainda é um tomador de chave muito forte, né? Aqui, 5 vezes mais vendas, pessoal. Não sou eu que estou falando isso. Vários estudos, Bain Company, McKinsey, relatórios aí até da própria NRF, que aconteceu esse ano em janeiro em Nova York, trazem que o boca a boca é um tomador de chave, 5 vezes mais do que, às vezes, ali, essa parte de anúncio, né? Essa parte
de aquisição de novos clientes. Então, o brasileiro considera a experiência como um ponto muito importante. E quando a gente fala no Brasil, a gente tem uma jornada mais sensível, porque o brasileiro é um povo caloroso. Então, é um povo que quer ser bem atendido, é um povo que fica sentido se não é bem atendido. Vocês podem entrar em marcas que vocês gostam e ver a reputação delas e ver como é que esse cliente, esse brasileiro está ali interagindo, reclamando ou elogiando aquela marca. Tem muito a ver com essa parte emocional de como ele se sente. E quando a gente fala como ele se sente, nada mais é de como é a percepção dele em relação à marca. E isso é experiência do cliente, né? Então, olha aqui, 93%, trazendo alguns dados reais para vocês e atualizados, dos consumidores afirmam que leem as reviews. Mais uma vez, entram nesses canais públicos para poder estar vendo o que essa marca está sendo bem falada ou mal falada pelos clientes. Agora, para a gente poder entregar toda essa experiência boa para o meu cliente sair falando bem da minha marca, da minha loja física, do meu serviço, do meu e-commerce, eu tenho que ter toda uma estrutura por baixo para eu poder entregar essa experiência. Eu gosto muito dessa analogia do iceberg. Quem me segue na rede social sabe que eu já compartilhei um vídeo falando sobre isso, porque nada mais é do que a gente vê a pontinha do iceberg, mas lá embaixo é enorme. Então eu preciso estar trazendo essa criação de cultura para dentro do meu negócio, realmente fortalecendo essa cultura centrada no cliente. Tudo que eu criar e pensar, perguntar antes, está sendo bom para o meu cliente? Eu estou conseguindo ajudar o meu cliente? Eu estou conseguindo reduzir o esforço dele, né? Então, a cultura para todos os colaboradores, ela é um ponto muito importante para a gente trabalhar CX. Pesquisas e dados, mais uma vez, como eu disse, a gente tem que trabalhar indicadores dentro da empresa, a voz do cliente é muito importante. Trabalhar NPS, trabalhar CSAT, trabalhar indicadores operacionais que também vão mostrar para nós o que naquele ponto ali transacional da jornada do cliente pode ter algum tipo de ruído, fricção, que ele está insatisfeito, que a gente possa rever essa jornada, né? Que a gente possa melhorar esse processo interno e, consequentemente, pessoal, colaborador satisfeito traz cliente satisfeito, né? Então, aqui são algumas das estruturas mínimas que a gente precisa criar e desenvolver dentro de uma empresa com estratégias para poder entregar toda essa experiência na ponta, que a gente vê quando a gente interage com marcas que são referências, como, por exemplo, a Reserva aqui no Brasil, que tem uma excelente experiência, a gente tem a Nike, a gente tem até uma empresa aqui recente foi num evento maravilhosa, que é a Portobello, uma empresa catarinense também aqui, que entrega uma experiência excelente, diferenciada. A gente tem a Amazon como referência, a Disney. Por que a gente percebe toda essa interação positiva, essa lembrança, essa memória boa quanto à marca? É porque a gente teve boas interações, né? É porque, com certeza, essa empresa tem toda uma metodologia, toda uma estrutura com desenvolvimento de produtos, operação, cultura, colaboradores, metodologias para poder estruturar isso como base e entregar na ponta para o seu cliente, tá? Então, essa jornada, ela precisa ser olhada a cada interação como algo importante, como algo que possa construir confiança com o meu cliente. Nada mais é do que cada interação é como se fosse um tijolinho que a gente vai se colocando na nossa parede. Cada uma desses tijolinhos de interação são oportunidades que a gente tem de confiança, de criar esse laço com o nosso cliente, que precisa e que está ali ainda um pouco receoso de contratar, de continuar comprando, de continuar, às vezes, empresas de recorrência não dá o churn, porque gosta do serviço, confia na empresa. Então, cada interação é importante eu estar olhando nessa jornada. Cada categoria, ou seja, cada interação tem áreas diferentes, colaboradores diferentes, pessoas responsáveis de áreas diferentes para a gente poder realmente estar olhando para essa jornada e oferecendo o melhor para aquele meu cliente, né? Cada cliente trabalha e pesquisa de um jeito. A gente sabe como é difícil hoje trabalhar personas dentro da empresa, porque a gente tem inúmeros perfis de consumidores, são inúmeras motivações. Cada cliente quer uma personalização diferente no atendimento, no serviço oferecido. Então, eu preciso entender aquele meu cliente antes de oferecer para ele alguma coisa, antes de atender ele. Eu preciso entender o meu cliente, entender para atender, entender para vender. É aí que é o
o gatilho, né, da gente conseguir ter melhores relações com os nossos clientes, da gente realmente ter um relacionamento com esse nosso cliente. Então, continuando ali nessa full journey, que é um conceito do Google, que ele compartilhou em 2023, sobre a importância de olhar para esse processo de decisão de compra do cliente, né? Cada dia é uma necessidade diferente, a gente percebe esse mercado muito volátil, muito diferente a cada dia, a cada mês, a economia mudando bastante, então a gente tem que estar olhando essas necessidades que estão sempre em transformação e, como eu disse, cada tijolinho é cada oportunidade para eu construir essa confiança com o meu cliente e continuar fazendo com que ele confie na minha marca, para que ele continue junto comigo nessa jornada, que é um relacionamento, né? E não é mais só a venda, a gente sabe que isso vem mudando muito. Quando o cliente está trabalhando numa jornada de interação com uma marca, para exemplificar mais para vocês, ele inicia com a percepção do marketing, então ele recebe essas propagandas, esses conteúdos, essas campanhas. Aquilo ali é um momento que ele vivencia junto com a marca. E esse momento pode gerar uma memória positiva ou negativa quando ele interagir. No marketing, no atendimento inicial, na vendas, no pós-vendas, no assistência técnica, no suporte, na área de CS, todas as áreas e setores, e eu tô falando isso aí, empresários que estão do outro lado, sabem que a gente organiza em caixinhas porque a gente precisa organizar isso para liderar da melhor forma internamente. Mas na prática, o cliente vê como uma caixinha, é uma marca comunidade. Ele não quer saber se foi a equipe do marketing porque não sabia, se foi a equipe do vendas que não tinha esse conhecimento, ou que pós-vendas não fez um bom atendimento. Ele entende como aquela marca não serve para mim, eu não posso confiar. Então, olha a importância da gente estar tendo bons momentos na jornada desse cliente junto com a minha marca, capacitando cada colaborador e criando bons processos em cada área para que eu possa ter memórias positivas. E lá no final, a memória positiva do meu cliente junto com a minha marca seja mais positiva do que negativa. É igual uma balança, né? Vamos comparar com relacionamentos. Nem sempre a gente tem relacionamento só o lado bom, a gente também tem o lado ruim e o lado difícil, ou numa maternidade também tem o lado bom e o lado difícil, mas a nossa memória, no final, ela tem que ser mais positiva do que negativa. É isso que a gente quer para que o nosso cliente seja promotor, para que o nosso cliente seja feliz e satisfeito e para que ele saia, não só falando bem da minha marca, mas que ele saia confiando na minha empresa, para que qualquer problema que existir, porque vai existir, ele confia em mim para resolver. É mais ou menos assim, eu tenho certeza que eu estou falando isso, vocês estão lembrando de exemplos de empresas que vocês já tiveram problemas, já tiveram interações negativas, mas no final, ou a percepção de memória foi mais positiva ou foi mais negativa, porque foi a forma que a empresa tratou, ou foi todos esses conjuntos de momentos que você teve ali que tornou aquilo mais positivo ou mais negativo, né? A gente tem só uma dúvida do Diego, que ele fala que muito dessas relações do cliente é B2B. Aí ele quer como criar essa similaridade no contexto de ser X para uma empresa B2B, no caso. Perfeito, Diego. Diego, qual que é o teu segmento? Só para eu ter um panorama, por favor. Se puder responder ali na caixinha, mas já vou trazer de uma forma geral. Claro que aqui a gente está trazendo alguns exemplos de empresas B2C, né? Empresa consumidor final. Quando a gente fala B2B, empresa para empresa. Eu acredito muito na relação human to human, que é humano para humano. No final das contas, é isso que a gente quer. A gente quer se relacionar com pessoas e cada vez mais as marcas estão se tornando pessoas, estão mudando essa forma de interagir com os seus clientes. Então, quando a gente traz o conceito de CX para empresas que lidam com outras empresas, no final lá das contas, ele também tem uma expectativa, também tem um objetivo final. Eu preciso entender aquela dor daquele meu cliente. Eu preciso entender como é que eu vou suprir essas necessidades e atingir as expectativas deles. Muitas vezes no B2B acaba tendo dificuldade de relacionamento, de interação, às vezes por conta, né, do segmento, do que é oferecido. Mas recentemente até ouvi um podcast da área de banco para atacado. E justamente esse olhar de o B2B quer uma personalização. O B2B quer um atendimento diferenciado. Eu não sei se é serviço, se é produto, mas ele quer estar próximo e ele precisa mais do que nunca construir essa relação de confiança com a sua marca, com o seu serviço,
porque senão ele tem muitas opções para, né, acabar decidindo contratar de uma outra empresa e saindo do, né, do relacionamento com a sua. Então, o B2B, ele quer essa aproximação, ele precisa disso, é uma construção de confiança, a gente consegue adaptar todas essas questões de jornada, você pode fazer o mapeamento da jornada igual, das interações que você tem, de persona, para entender o seu cliente, tudo buscando essa aproximação com o seu cliente. Eu vou trazer algumas tendências aqui mais para frente, se no final tiver alguma outra dúvida, a gente pode estar respondendo, tá? Beleza, Diego? Eu não vi ali no chat se você colocou o seu segmento, mas depois, se quiser, a gente responde novamente. Tudo certo, pessoal? Estão me acompanhando? Estou vendo que a gente está em mais de 50 pessoas online. Sim. Legal, super feliz aí que vocês estão aqui com a gente nessa noite de quinta-feira. Então, o que a gente vive hoje é uma nova economia, né? A gente sabe que o cenário tem mudado do empoderamento do cliente, dessa força que hoje ele tem de poder ter acesso às informações na palma da mão, de ele poder ir dar um Google, um reclame aqui, um social media na empresa e falar o que ele quiser sobre a marca, lembrar daquela memória positiva ou negativa dele e comentar. E isso gera muita visualização. Então, a gente sabe a importância hoje das marcas estarem entendendo seus clientes, conhecendo seus clientes, para estar mais próxima deles nessa construção de relacionamento e confiança, para justamente aquele cliente que tiver alguma fricção, alguma dificuldade, algum problema, porque vai ter, ele confie em mim antes e tente resolver. E o meu time esteja capacitado para isso. Porque se ele não tiver, ele tem muita chance, muitos canais e possibilidades para estar, né, gerando essa disseminação como detrator aí, como um cliente que não está satisfeito com a marca publicamente. Então, as empresas, novamente, precisam estar olhando a reputação. A gente vive uma era de relevância de empresas. É muito concorrido, é muito mercado, os preços estão muito parecidos. Como é que eu me diferencio do meu concorrente? Com a experiência que eu entrego para ele, né? Então, a gente tem um consumidor que hoje usa tanto os aspectos racionais de agilidade, ele quer um atendimento ágil, ele compara que uma Amazon consegue entregar D+1 com um protocolo que às vezes ele vai receber de um laboratório de exame que ele fez em 7 dias, em 15 dias. Ele fala, como assim? Ele compara segmentos diferentes. Ele compara experiência, atendimento. Então, hoje é muito difícil a gente saber quem que é o nosso concorrente. Quem que é o nosso concorrente? Porque eu estou concorrendo com empresas que oferecem bom atendimento, oferecem boas experiências ágeis, de menor esforço. Então, tem esse aspecto racional no sentido, sim, de preço, agilidade, velocidade, mas também tem um aspecto muito importante que é o emocional, pessoal. O aspecto emocional de realmente empresas que consigam se conectar com os seus clientes, né? E para isso, eu preciso ouvir o meu cliente. Eu preciso conhecer o meu cliente. Eu preciso ouvir através de pesquisas de cliente oculto, com o meu colaborador da ponta trazendo para dentro de casa insights do que ele vê, do que ele escuta do cliente, para a gente cada vez mais com esses dados, entendendo o comportamento humano, a gente possa superar as expectativas desse cliente junto com a gente, né? Aqui tem um dado do Shep Hyken, que é um especialista em CX nos Estados Unidos, e os dados são muito parecidos com o Brasil. 78% dos clientes, eles mudam de marca, eles trocam a empresa. Olha só como esse número cresceu, né? A gente sempre pensava antes muito em preço, e a gente tinha poucas opções. Hoje, a gente escolhe muito pela experiência que a gente vai receber. E experiência tem a ver ali com velocidade, com conveniência, com segurança dos meus dados e com esse serviço amigável, que nada mais é do que a gente falou ali, essa relação human to human. É a conexão emocional que a sua empresa, o seu time, pode oferecer para aquele cliente, né? Então, a gente tem vários exemplos. Eu gosto de trazer aquele exemplo da Nubank, que uma pessoa que era cliente teve um problema na hora de pedir o Uber. Vou trazer um exemplo aqui rápido para vocês. E quando ela foi chamar o Uber, o cartão de crédito não tinha ainda virado a questão do pagamento e ela não conseguiu chamar o Uber no aplicativo. O que ela fez? Bom, confio na empresa, vou entrar no chat e vou falar com eles no telefone para
poder já logo atualizar esse status do pagamento e eu consegui chamar meu Uber. Ela estava em São Paulo, estava chovendo, quem sabe que quando chove em São Paulo já não consegue nem sair de casa, né? Não consegue nem atravessar a rua, que é perigoso. A Nubank logo atendeu ela, perguntou rapidamente, já conseguiu ver no sistema que tinha sido feito o pagamento, e falou, poxa, me desculpa, né, como é que eu posso te ajudar? Posso te ajudar com mais alguma coisa? E ela falou assim, o nome dela é Pamela, não, tá tudo certo, muito obrigada, fico muito contente, eu e o Feijão agradecemos, obrigada. E o atendente da Nubank estava super atento, olhou para ela e falou assim, no telefone, né, Pamela, Feijão, não entendi. E a Pamela falou, não, é que eu e meu marido estamos grávidos, então a gente ainda não sabe o sexo do bebê, por isso que a gente chama ele de Feijão. Os dois riram, a brincadeira passou. Uma semana depois, aquele colaborador estratégico, com autonomia, com cultura dentro da empresa, com criatividade e com budget, mandou um livro para dentro da casa da Pamela, João e o Pé de Feijão, com um cartão desejando alegria para o casal que ia ter um filho. Né? Então, assim, isso é um efeitual, isso é usar o marketing a favor, mas isso é olhar a experiência do cliente, é ouvir o meu cliente, atender as necessidades, né? Então, aí é um exemplo aí de uma empresa que é muito centrada no cliente, ela nasceu centrada no cliente, né? E ela tem excelentes cases aí para a gente se inspirar e estar trazendo para o nosso segmento, para o nosso negócio. Como é que a gente pode surpreender o nosso cliente? Porque com certeza a Pamela e todo mundo que escuta essa história fica muito surpresa e feliz, né? Que bacana que ele se conectou com o meu sentimento, ou seja, a gente tem esse serviço amigável. Então, eu trouxe para vocês aqui um pouco de dados e um pouco de contexto no conceito de CX, né, para vocês entrarem na mesma página e a gente conseguir agora trazer realmente as tendências que vocês estavam buscando. Tem algumas tendências voltadas à NRF, que é a maior feira, né, de varejo aí que aconteceu em janeiro em Nova York, com mais de 40 mil participantes, mas também trouxe de dados de consultorias super renomadas aí do que a gente estuda quando a gente trabalha com CX, para mostrar para vocês alguma dessas tendências importantes que vocês precisam estar atentos para este ano de 2024 e tentar tirar, extrair, que eu trouxe bem de forma resumida e um exemplo prático, para vocês trazerem para o dia a dia de vocês, para a operação de vocês, que com certeza cada um que está aqui é de um segmento diferente, é colaborador, é executivo, é empreendedor, né? E está aqui querendo se atualizar dentro desse cenário de tendências de experiência do cliente. Então, vamos tentar trazer para a prática, tá? Novamente, se quiserem perguntar, podem colocar ali no chat, no final a gente pode abrir para a pergunta, tá? E vão me colocando ali também se vocês estão assistindo, estão gostando, tá tudo certo, estão conseguindo me ouvir, se a qualidade do slide tá boa, para a gente aí interagindo. Beleza, pessoal? Então, vamos falar sobre a primeira tendência, eu deixei aqui o slide já para vocês printarem, baterem foto e anotarem, é a hiperpersonalização. Quando a gente fala de CX, a gente sempre traz o conceito de personalização, né? Todo cliente quer usar a personalização, a empresa quer usar a personalização para encantar o cliente. Mas hoje, usar a personalização só não é mais o suficiente. Então, essa tendência da hiperpersonalização nada mais é do que eu usar os dados do meu cliente, né? De forma realmente inteligente para que eu conheça esse cliente e ofereça para ele a oferta, o serviço, o atendimento que realmente vai ser útil para ele. E aí, quando a gente está falando de hiperpersonalização, a gente olhando para uma esteira de venda, marketing, vendas, né, SDR, pós-vendas, a gente está falando muito dessa área de CS estratégico para upsell e cross-sell, para vender produtos, para, né, poder trazer mais receita daquele cliente para dentro da empresa, clientes mais leais, porque eu consigo, através da hiperpersonalização, oferecer de fato para ele o que ele está precisando. Sabe quando vocês vão na farmácia e eles pedem o CPF de vocês e imprimem aquela oferta? Isso é uma hiperpersonalização também, porque ele está vendo os dados baseados nas suas compras passadas e no seu perfil, e daí são vários algoritmos e tecnologias ali por trás para entender o perfil de consumo, a idade, a profissão e, claro, a compra também, né? Para poder estar oferecendo essas ofertas para a gente. A gente às vezes está encantado, nossa, tá com 20% do Dorflex, estou precisando, vou comprar, né? Mais ou menos por aí. Então, lógico que as empresas na hiperpersonalização precisam cuidar com essa questão da segurança dos dados, então eu preciso ter acesso aos dados, mas também
trazer toda essa segurança para o meu cliente. E o objetivo principal da hiperpersonalização é trazer essa experiência única, é trazer essa experiência exclusiva para esse meu cliente, né? E diminuir essas fricções que ele possa ter nas interações junto com a minha empresa. Então, se eu tenho uma hiperpersonalização, cada área já conectada através aí dos sistemas, da IA, a gente vai ver que é uma outra tendência, a gente consegue conhecer esse cliente. Então, eu não preciso, sabe aquela coisa que eu tenho que repetir o meu CPF várias vezes no telefone, quando eu estou tentando resolver um problema, ou quando eu vou para uma outra área, eu tenho que explicar tudo de novo do meu problema. Se eu tenho essa conexão, se eu tenho salvo os dados do meu cliente, eu consigo diminuir todas essas fricções para ele e entregar uma personalização que realmente traga esse efeito uau, né, que traga essa surpresa e que, lógico, estratégico na área de CS, como eu falei, possa sim trazer mais vendas e mais receita para dentro da empresa, tá? Outra tendência forte é a IA generativa. A gente sabe aí que falou muito de inteligência artificial, ChatGPT, né? Como é que eu posso usar realmente relacionado a CX, tá, pessoal? Tem muita empresa usando análise de sentimentos. Lembra que a gente falou lá no início do conceito de CX, que é a percepção, o sentimento, a sensação que o cliente tem interagindo com a minha marca? Hoje tem tecnologias e a Track, que é uma empresa de também essa parte de gerenciamento da experiência do cliente através de pesquisas, eles têm o OpenCX, que nada mais é do que extrair esses resultados de pesquisas analisando os sentimentos. Então, a gente usa a IA para entender realmente esse sentimento do consumidor, desse meu cliente, né? Para eu poder oferecer o melhor para ele. Então, tem tecnologias hoje para usar a IA, é complexo ainda, tem muitas empresas que não utilizam, não sabem usar da melhor forma, mas nada mais é, pessoal, IA, do que usar os dados do meu cliente da melhor forma. Então, eu preciso entender o meu cliente, eu preciso segmentar, eu preciso clusterizar, eu preciso analisar esses dados para oferecer o melhor para ele. Então, aqui a gente tem também um exemplo de personalização de campanhas de marketing. Então, eu posso usar a IA para isso também, que acaba trazendo mais recomendações por parte dos clientes, porque eles estão ali recebendo aquele material que, conectando com a primeira tendência, é a hiperpersonalização, foi pensado para ele, né? Então, como o Jamie fala, e na NRF ele trouxe numa das suas palestras, a IA é tão boa quanto os dados que você tem da empresa. Então, se eu trabalho bem os dados do meu cliente, se eu consigo realmente entender quem que é esse meu cliente, que coletar esses dados, segmentar e usar estratégico, sim, aí eu estou utilizando a inteligência artificial ao meu favor, senão eu só estou burocratizando para minha equipe e para minha operação, né? Então eu preciso trazer realmente de forma muito palpável, muito prática, senão fica algo igual o metaverso aí, que a gente acaba, às vezes, não aplicando no nosso negócio, não usando e dificultando para os nossos colaboradores, né? Então, tem que ser realmente muito bem utilizada, tá? A gente falou de hiperpersonalização e a gente falou de IA generativa. Não tem como não dizer que é uma tendência muito forte, porque a gente vive uma era de relevância. Então, eu estou falando de quê? Reputação de marca. O nosso serviço de monitoramento hoje, junto com as empresas, eu tenho clientes aqui, sabem, a gente olha mês a mês a reputação da marca. Claro que existe um processo interno, D+1, para acompanhar essas avaliações, responder essas avaliações e tratar dessas, né, o fechamento de looping, resolver esses problemas com os clientes. Mas mês a mês a gente vai acompanhando como é que tá essa reputação, se ela tá melhorando, se ela tá evoluindo, se ela tá piorando, e ela só vai melhorar, pessoal, e não tem chave e mágica para isso. É trabalho de equipe. CX tem que estar em todas as áreas. CX tem que estar em todos os colaboradores. Eu preciso que cada colaborador meu entenda a importância dele interagindo com o cliente. E a importância de trazer bons momentos e boas memórias para que aquela memória, no final das contas da balança, seja mais positiva. Então, a gente está conectando com reputação. E quem faz a reputação da marca é o nosso cliente. Então, a gente precisa tá olhando para esse ponto também dessas reviews do Google, dos canais públicos de avaliação. E aqui tem um estudo que eu trouxe para vocês da Harmo, que é uma startup que trabalha com reputação de marca, como a gente consegue indexar melhor a empresa e ranquear no Google e nos outros canais se a gente tem bons reviews. Ou seja, se eu uso estratégico o meu canal para trazer novos
clientes promotores, né? E se eu costuro nesses designs de experiências todas as jornadas com boas interações e aplico o meu indicador ali de NPS, eu consigo ter mais clientes promotores, eu consigo ter melhor reputação da minha marca, mas porque de fato eu estou fazendo na operação algo positivo, algo que o meu cliente perceba com bons olhos, algo que ele vivenciou bem. Não adianta eu só querer ter uma reputação boa ou eu só querer ir atrás de um indicador de NPS bom, se na prática os meus colaboradores não estão engajados, se eu não estou olhando para essas jornadas, se eu não estou conseguindo rever essas interações e diminuir as fricções, né? Que esse é o objetivo principal de CX, quando a gente fala de trazer menor esforço, de trazer conexão emocional e de superar as expectativas do cliente. Então, a gente percebe aí os dados, né, das reviews aumentando de acordo com as recomendações dos clientes, né? Eu não sei aqui quem já acompanha Google, quem já tem processos lá dentro e também essa parte de Reclame Aqui e de canais públicos de avaliação, que é muito importante criar isso, tá, pessoal? A gente no monitoramento cria a estratégia, cria o processo, alinha com o time e acompanha, tá? Tem que fazer isso para realmente construir esse canal como algo estratégico de melhora de reputação e, consequentemente, lealdade de clientes, upsell e tudo mais, tá? Então, continuando aqui as nossas tendências, eu acho que eu vi alguma pergunta aqui, Flávia Brito, Tem deixa eu sim ver. uma pergunta, e é exatamente sobre isso. Como você faz o mapeamento da reputação mensalmente? É através de reviews apenas? Como você faz esse mapeamento de reputação da marca mensalmente? Através de reviews? Legal, tá. Depende do nível de maturidade da empresa, tá, Flávia? Se a gente tem indicadores como o NPS, a gente também olha o NPS para poder ver se as reviews no Google, Reclame Aqui e rede social, junto com esses indicadores, elas estão indo para uma melhora de reputação ou para uma piora. Então, a gente olha todos os indicadores que a gente tiver. Se eu estou num nível de maturidade que eu ainda não consegui coletar, não comecei a coletar indicador de NPS, eu tenho que olhar para o Google Meu Negócio, sim. Eu tenho que olhar o que os clientes estão falando de mim, né? Então, depende do nível, do que a empresa já acompanha de indicador. No nosso serviço hoje de monitoramento, vou citar um exemplo de uma empresa que a gente vem atendendo, do setor imobiliário, a gente ainda não tem o número de pesquisas para NPS suficiente para aquilo nortear a nossa estratégia de reputação. Então, a gente está muito norteado pelo Google, porque é serviço, então, eles têm muito reviews, eles têm um acúmulo grande de mensagens de clientes por ali, né, de forma espontânea. Então, a gente consegue ver e diagnosticar o que aquele feedback do cliente está trazendo para a empresa, para a gente tomar uma atitude a nível de operação e de jornada e diária, para a gente realmente melhorar ali internamente e, claro, criar essa forma de resposta, compartilhar a cultura da empresa ali, para que qualquer outro cliente ou prospect que vai entrar nesse canal, Flávia, e veja que a empresa está respondendo, está se importando, está resolvendo, porque nada mais é do que por que o cliente vai para um canal público de avaliação para reclamar, pessoal? Ele vai porque ele está muito insatisfeito e porque ele não conseguiu resolver com a empresa. Muitas vezes ele tentou e a empresa não resolveu. Então, o que ele faz? Eu vou publicamente reclamar. Claro que vamos tirar os casos de clientes que às vezes acabam agindo, né, de uma forma aí não muito bacana e que acabam indo publicamente por outros motivos, mas no geral não é por isso, pessoal. Se o cliente teve uma boa experiência, um bom momento, uma boa memória, ou ele vai não vai para o canal público, né? Ou ele vai estratégico porque a empresa está pedindo recomendação. Agora, se ele vai como detrator, como alguém falando mal, é porque ele tentou e não resolveu. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado do que a gente está oferecendo, né, no offline, para que a gente possa acompanhar o online das nossas reputações de marca, porque basicamente uma coisa está atrelada à outra. O indicador de NPS é o norte, mas os reviews também são, e toda essa restante de pesquisa que a gente tem que estar olhando, o cliente oculto, para realmente entender o que o cliente está percebendo da marca, tá? Respondi? É isso, qualquer coisa podem perguntar, tá, pessoal? Deixa eu continuar aqui com as nossas tendências, que a gente já está no tempo, deixa eu ver aqui, 10 para 7, beleza. Aqui eu trouxe algumas tecnologias para vocês, tá, pessoal? Eu trouxe da Track, que eu já tinha mencionado, que é uma tecnologia e uma ferramenta de gerenciamento da experiência do cliente. Então, Natália, quero começar a aplicar pesquisa.
Beleza, dependendo do nível de maturidade, investimento que você tenha, pode começar pelo Google Forms? Pode, desde que estruture, segmente os clientes, estruture a pesquisa para saber o que eu tenho o que eu quero ouvir do meu cliente em qual etapa da jornada. Então, posso começar por ali? Posso, mas hoje a gente tem várias tecnologias, então a gente está falando de tendências, eu estou falando de empresas aí que são referências. Então, a Track tem essa parte do OpenCX, que analisa até sentimento de clientes, extrai daqueles feedbacks qualitativos, então é bem interessante. A gente tem a Hug, que é de gestão de atendimento via canal também, que é bem interessante para as empresas, para poder gerenciar todos esses atendimentos feitos em vários canais, né? Com a omnicanalidade, a gente sabe que é difícil manusear todos esses contatos de clientes e abordagens e vendas. O chatbot, né, para automatização, a gente aplicou isso num cliente nosso do monitoramento, foi bem interessante, porque a gente construiu a trilha bem humanizada, de acordo com a cultura da empresa, o processo que linka para a área que deve dar o retorno para o cliente. Hoje a gente tem o desafio de estar medindo que esse retorno realmente, a resolução, porque o chatbot é só uma entrada para facilitar para o cliente, para tentar responder aquelas dúvidas principais, ou para já dar um atendimento filtrado para direcionar ele para a área certa que pode resolver. Mas a gente sabe que o desafio agora é como é que eu estou analisando a tratativa do meu time em relação àquele problema do cliente, ou também o tempo que eu estou dando de retorno para o cliente, que isso impacta muito, se eu estou demorando mais para responder, se eu estou demorando menos, né? Então, o chatbot é uma ferramenta aí bem importante para a gente usar hoje nos negócios. CRM, né, é tendência, mas é o mínimo que a gente precisa hoje para gerenciar o nosso cliente. CRM nada mais é do que Customer Relationship Manager, que é o gerenciamento desse relacionamento com o meu cliente. Então, que dados eu tenho que coletar para colocar no meu CRM? Né? O que eu quero analisar? O que eu quero saber do meu cliente? Então, um CRM estratégico, usar os dados realmente do meu cliente para ter oportunidades para a empresa, né? Para gerar também benefícios para o meu cliente, obviamente, né? E também tecnologias de suporte omnichannel, como eu disse, a gente tem que sim ter canais fáceis, rápidos, para a gente conseguir dar esse suporte para o nosso cliente que está em todos os canais, tá? Então, aqui são algumas sugestões de tecnologias e tendências aí para este ano de 2024. Entrando em mais uma tendência, a voz do cliente, eu já falei um pouco sobre indicadores, pessoal. O VOC é a abreviação de voz do cliente. A gente precisa estar olhando para os indicadores. Então, empresas que ainda não coletam, não é tarde, estruturem as suas jornadas, entendam o que vocês querem ouvir do cliente, coletem esses dados, clusterizem essas informações e tirem esses insights que são muito valiosos dessa voz do cliente que interage com a sua marca para dentro da empresa. Criem os squads, deleguem para as áreas e criem planos de ação para cada uma delas. Isso é muito importante para que realmente a gente comece a trabalhar centralidade do cliente dentro da sua empresa. Você não fica muito no achismo, muito no que o meu concorrente faz, ou muito no que o mercado, ou no que eu achava que era importante para o meu cliente. Eu só vou ter certeza perguntando, ouvindo o meu cliente. Então, eu preciso trabalhar essa VOC. E aqui são dois indicadores bem importantes quando a gente fala de CX, que é o NPS, né, de 0 a 10, o quanto que eu indicaria essa marca para algum amigo ou colega. Então, a gente tem que estar olhando esse indicador que é um norte, sim, para a empresa, né? É uma percepção final, é a memória desse cliente, né? Relacionada à interação com a minha marca. Então, eu preciso ver esse indicador e analisar ele de forma estratégica dentro do meu negócio, que daí linka com aquela reputação da pergunta que vocês fizeram antes. E o CSAT, que ele é mais transacional, ou seja, o NPS é muito uma memória final dessa, a gente chama de indicador relacional, que é o quanto eu fiquei com aquela memória final das minhas interações. Mas lembram que a jornada são várias interações. Então, quando a gente aplica indicadores transacionais, como o CSAT, eu consigo entender um pouco melhor na etapa da jornada o que ele teve de problema de fricção. Teve um atendimento ruim, ele não achou a forma de pagamento necessária, ele não encontrou o produto, o que ele está tendo de dificuldade? Então, o CSAT também é um indicador bem bacana para vocês conseguirem tá analisando melhor essa VOC, essa voz do cliente dentro da empresa, né? E a gente tem inúmeras formas de aplicar CSAT, tem o exemplo da farmácia, que é da estrelinha, que você coloca ali já no caixa. Eu posso aplicar
CSAT via QR Code nas minhas unidades de loja para medir atendimento, e vocês, eu estou dando alguns exemplos aqui práticos, e vocês podem trazer para dentro do negócio de vocês, do segmento, da jornada do cliente de vocês, aonde que é importante aplicar esse indicador e o que é importante vocês ouvirem desse cliente, né? Agora, uma pergunta que sempre me fazem. Natália, como que os clientes promotores aumentam a lucratividade no negócio? Então, o que um indicador de NPS bom, né, positivo, clientes promotores, pode estar trazendo de retorno financeiro para dentro da minha empresa? Ou seja, o que é investir em CX e trazer retorno financeiro? A gente sabe que a aquisição de novos clientes é mais fácil quando a gente tem clientes satisfeitos, que indicam a sua empresa. Então, quando eu vou atender um cliente que já veio indicado de outro, um funil de fechamento é muito mais fácil, porque ele já veio brifado e indicado por um cliente meu. Então, se eu tenho clientes promotores, eles estão falando bem da minha empresa e eles vão me indicar para um outro cliente. Estava falando recente com uns colegas de CX, num evento, que eu falei, desde que eu iniciei o meu negócio, eu iniciei por indicação. Todos os meus clientes vieram de indicação. Indicação de clientes promotores meus, indicação de reviews, porque viram no Google, indicação de comentários em rede social. Então, clientes promotores trazem, é quase uma extensão da área de vendas de vocês, pessoal. Invistam, às vezes, menos em marketing, em campanhas, invistam na experiência que o cliente de vocês tem e em como eles podem ser estratégicos para estar atraindo mais novos clientes para dentro da empresa, né? Então, a gente sabe que recomendação é super importante. 92% confiam mais em recomendação, novamente. Retenção desses clientes é mais fácil. O cliente está satisfeito, eu consigo reter ele. Se eu trabalho a experiência do cliente, ele não vai me dar churn. Eu tenho menos chance de ele cancelar. E se eu aplico indicadores transacionais mesmo, e tenho uma área de sucesso acompanhando esse meu cliente na jornada, se eu sou um serviço de recorrência, por exemplo, eu consigo ter mais aproximação com ele e entender. Opa, ele está se aproximando de um churn, de um cancelamento, ou ele está insatisfeito, aconteceu outra situação, como é que eu posso promover um efeitual para substituir essa memória, para mostrar para ele que ele pode confiar na minha empresa, né? Além de que o NPS, sim, um cliente mais satisfeito, um cliente junto comigo, eu posso trazer uma área de CS estratégico para upsell e para cross-sell. Então, a gente sabe que, além de ganhos de eficiência operacional para dentro do negócio, colaboradores mais motivados, uma marca com propósito, com cultura fortalecida, a gente também tem esse impacto aí do NPS da porta para fora, dos clientes promotores, né? Desse aumento de receita para dentro da empresa, tá? Então, falamos aí de algumas tendências, hiperpersonalização, IA, tecnologias, algumas soluções, né? Algumas questões relacionadas à era da relevância, da reputação das marcas. E, por fim, aí, experiência conversacional e experiência imersiva, pessoal. Experiência conversacional, e esse dado eu fiquei surpresa, tá? Eu não sabia. O WhatsApp é o canal de preferência dos brasileiros. Então, assim, eles querem ser atendidos por lá, comprar por lá, receber suporte por lá. Então, o WhatsApp é um canal que, assim, se a sua empresa não tem um WhatsApp corporativo ainda, e se a sua empresa não atende de forma ágil lá dentro desse canal e de forma com uma cultura forte, centrada no cliente, com humanização, com um atendimento diferenciado, eu tenho chance desse meu cliente para um concorrente, né? Então, aqui traz o dado, 83% utiliza o canal do WhatsApp como compra, né? Então, além do que, no Brasil, ele é o canal preferido aí dos consumidores, né? E em pesquisa do Sebrae, aproximadamente 70% das médias empresas, das pequenas, micro e pequenas empresas, elas utilizam o canal para venda. Então, também é uma forma de venda, assim como a gente viu que a rede social vem crescendo muito, ela já vem em segundo, 43% hoje, e quem ainda não utiliza a rede social para vender, se tem produto, até mesmo serviço, posicionamento de marca, é um canal onde o consumidor brasileiro está e ele compra, né? Então, cada vez mais a gente percebe aí esses canais digitais como oportunidades, sim, de venda e de relacionamento com o nosso cliente. Então, para isso, aplicando o conceito de CX, de agilidade, de oferecer um atendimento diferenciado, de conhecer o meu cliente, né? Eu consigo, através desses canais, gerar receita para o meu negócio
eu consigo, através desses canais, oferecer boas experiências, porque no final das contas, os clientes, como a Michelle, CEO da Levis, que é uma empresa de mais de 150 anos, fala, os clientes gravitam ao redor de marcas que conhecem, que confiam. Ou seja, novamente voltamos para falar sobre construção de confiança com o cliente. Eu posso rodar o mercado, e eu tenho muita opção e concorrência nos dias de hoje, mas eu vou continuar com uma marca que eu confio e que eu tenho bons momentos e boas experiências. E que eu sei que se der qualquer problema, eu vou conseguir resolver, porque essa marca é uma empresa que eu posso confiar, né? Então, aqui são alguns exemplos para vocês de marcas que vocês consomem, eu também, e que são vistas hoje no conceito de experiência do cliente como bons exemplos, tá? Para a gente seguir. Então, o Nubank hoje, ele é relacionado ao exemplo de atendimento ao cliente e ao produto, que é um produto 100% voltado, customizado para o cliente, para a necessidade do cliente. As fintechs nasceram assim, né? Via que os bancos entregavam o que lá na época foi construído como focado 100% em produto, e eles construíram produtos focados 100% em clientes. A Apple é referência hoje para a gente em estilo de experiência, loja física. Quem já não foi na experiência da loja física da Apple, principalmente em lojas fora do Brasil, desculpa, a gente tem uma experiência muito positiva. A gente tem fora da curva o atendimento dos colaboradores lá dentro. Uma vez aconteceu comigo nos Estados Unidos, que eu levei um celular que eu tinha comprado, que eu tinha entendido que era prova de água, e eu botei nas Maldivas, embaixo da água, assim, fiz filmes, etc. No dia seguinte, na viagem, o celular acabou, estragou. Sorte que a gente estava voltando para Miami, era um cruzeiro que eu tinha ido fazer, queria muito fazer aquela viagem. Fui para aquela viagem, assim, com toda uma expectativa, vou comprar o meu celular, botei na água, estragou. O que eu fiz? Bom, confio na Apple, vou na loja, levei na loja, nunca me esqueço. O colaborador lá da Apple falou assim para mim, você promete para mim que você não vai mais colocar embaixo d'água? Ele é resistente à água, ele não é à prova d'água. E foi lá e me deu um celular novo, fechado. Então, a gente tem aí uma cultura muito grande, eu garanto que vocês têm também exemplos relacionados a isso dentro da Apple, além de ser referência na questão do atendimento e da experiência em loja, também a questão do produto, do layout, do design, de toda essa experiência que é receber um iPhone, tirar da caixinha e tudo aquilo mais que também tem a ver com a percepção que o cliente tem, né? Outro exemplo aqui para a gente, iFood, é muito referenciado pela experiência do colaborador e pela cultura forte, né? E também eu adoro quando a gente abre o iFood e recebe uma notificação para a gente 18 horas, daqui a pouco eu vou abrir o meu iFood e já vai estar uma notificação ali para mim. Natália, que tal pedir uma pizza hoje? Ainda mais quinta-feira, né? Então, ele já entende o que a gente costuma pedir, ele já está super perto do cliente, isso é muito legal, é uma empresa super referência de CX quando a gente quer trazer cases inspiracionais. Netflix, né, personalização, cada vez mais CRM aí, que a gente consegue ver recomendados para você. Então, olha como eles usam a hiperpersonalização, pessoal. Várias das tendências que eu trouxe para vocês ali, tecnologias, IA, hiperpersonalização, essas empresas referências, elas utilizam, né? Starbucks como personalização também. Então, aqui só alguns exemplos para vocês, tá? Para finalizar nossa tendência, eu trouxe uma experiência imersiva. Para quem aí é do varejo e loja física, essa tendência para vocês. A gente sabe hoje, e a NRF trouxe muito isso, das flagships, ou seja, a minha empresa, a minha loja física, ela tem que ser uma flagship. O que é? É o meu carro-chefe. Ela tem que ser a minha loja experiência. O meu cliente, para sair de casa e ir comprar na loja física, ele vai por quê? Ele quer viver uma experiência incrível dentro da loja. Porque ele pode comprar online, ele pode receber em casa. Por que eu saio de casa, né? Eu quero hoje que a minha loja física seja realmente um centro de relacionamento com o cliente e que eu possa, através dessa oportunidade física, que cada vez é mais difícil, cada vez a gente vive mais o high touch, né? E o contato físico, para o high-tech do que o high-touch, que a gente vive pouco contato físico, usar isso como uma forma estratégica para realmente eu poder estar me relacionando com o meu cliente, para eu poder gerar emoção, para eu poder oferecer para ele experiências incríveis, criar vínculos emocionais. Então, olha aqui alguns exemplos de loja de fora aí que a gente tem, loja conceito, loja de experiência, lojas digitais, né, realidade aumentada, até questão de utilizar isso, dessas tecnologias, dessas experiências em próprios produtos. Então, a gente tem aí as experiências imersivas, sim, como oportunidade hoje para as empresas fazerem
hub de distribuição de produtos, palco para ações de live commerce, realizar eventos dentro dessa loja física, reunir comunidade, realmente se tornar aquele local de coleta de dados dos meus clientes, de oferecer para eles uma experiência memorável. É impressionante hoje como o varejo físico, isso não muda muito no Brasil, ainda é 35% da representação de vendas no comércio. Então, a gente sabe que as lojas físicas, com essa mudança de experiência como diferencial competitivo, elas precisam ser modificadas. A gente precisa ter uma loja com atendimento diferenciado. A gente precisa ter aquela surpresa uau. Eu quero entrar na loja e vivenciar os 5 sentidos. Eu quero um aroma, né? Eu quero ter algo de paladar diferenciado, eu quero ter um atendimento diferenciado, eu quero valorização do meu tempo. É isso que o cliente busca, a valorização do tempo dele. A hiperpersonalização, uma experiência única, diferenciada. Então, David trouxe aqui com essa frase que eu queria deixar para vocês, que as marcas influentes, elas não vendem produtos. Elas se inserem nas conversas e na cultura e passam a ter personalidade própria, apelando para aspectos muito claros e significativos para os seus clientes. Ou seja, como é que vocês estão hoje na jornada do cliente de vocês? Como é que a empresa de vocês está nessa jornada? E quando essa jornada começa? A gente viu aqui, nessa noite de hoje, ela inicia muito antes. A percepção do cliente junto com a minha marca pode começar muito antes, quando ele nem interagiu ainda comigo. Quando ele está olhando as minhas reputações, quando ele está olhando as minhas redes sociais, o meu site, a minha mídia. E termina quando? Muito depois. É um relacionamento eterno com esse meu cliente. Eu tenho muitas oportunidades para construir essa confiança e para continuar encantando, né, esse meu cliente, surpreendendo e fazendo com que ele confie na minha empresa e seja um promotor da minha marca. Então, eu não quero esquecer de dizer para vocês aqui, pessoal, dessa data muito importante. A gente já está chegando aqui no final da nossa apresentação, mas daqui a 2 semanas a gente tem uma data muito importante, que é o Dia do Consumidor, e quem ainda não criou a sua estratégia para divulgação dessa data, aproveita essas tendências, esses nossos materiais, espero que vocês tenham gostado, para colocar em prática. O Dia do Consumidor, eu posso usar a hiperpersonalização, eu tenho que conhecer o meu cliente, eu quero que ele se sinta especial e veja que foi feito algo para ele. Frete, descontos, frete grátis, descontos são importantes, mas o que eu posso inovar? O que eu posso fazer diferente? O que eu posso ter na minha experiência de loja física, nas minhas campanhas de e-mail, nas minhas ligações para o meu cliente, para realmente trazer essa experiência aí diferenciada para ele numa data tão importante, tá? A inovação que funciona de verdade, eu acredito, pessoal, ela tem como centro os consumidores. Então, a força de uma marca, ela passa pelo propósito e pelo compromisso de mudar, né? De construir esse mundo para os seus clientes, um mundo melhor. E falando nisso, eu já trago o objetivo da minha empresa hoje, como empresária na área de educação corporativa, que é realmente mudar a relação das empresas com seus clientes, para que ela possa ser feita de uma forma mais humana, mais verdadeira, mais empática, com menos fricções, né? Com realmente uma estruturação de confiança entre os clientes e as marcas, porque a gente sabe que todo mundo aqui é cliente e a gente sempre vai ter interação com marcas. Por que a gente não pode transformar um mundo melhor, interações melhores, empresas mais humanizadas, né? Então, muito obrigada.